aí galera, beleza? Voltamos para dar sequência ao nosso curso da Unirv. Hoje eu trouxe para vocês uma redação destaque do último vestibular e vou mostrar para vocês aqui uma análise da cartilha mais recente da Unirv em relação aos textos que são referência, tá bem? Aqui eu já de cara observo que vocês têm, quer dizer, nós observamos de cara que temos uma redação que já está corrigida, né, pela universidade, tá? Tá vendo como que a universidade corrige? Isso aqui é interessante. Aqui nós temos a seguinte análise, vamos seguir aqui. Olha só, o desamparo e a angústia familiar no Brasil. Aqui tem um erro já, tá? De cara, tá vendo que tem um ponto ali? Não pode, tá? Não pode, porque... Pô, por que não pode? Porque isso daqui é uma questão gramatical grave, porque você só coloca ponto onde tem verbo. Não é o caso. Provavelmente o aluno não perdeu ponto aqui, tá? Vou falar para vocês. Provavelmente ele não perdeu, mas batendo o olho aqui, ó, já vejo aqui uma rasura, tá vendo? Universidade pontuou ali, ó. A gente já consegue ver. Mas ali em cima, no título, ele provavelmente perdeu porque, obviamente, não perdeu nota porque a universidade ela conta ali de 0 a 3 erros, nota 3, tá? Vamos seguir aqui com a nossa análise então. O desaparecimento de pessoas é uma realidade, infelizmente presente não só no Brasil como no mundo. Ok, boa letra legível, boa quantidade de palavras. Eu particularmente gosto de um pouco mais, quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Tá aceitável, né? Eu sempre falo que é de 14 para frente, mas 14 para mim é bom demais, tá bom? Então, é isso aí. Quando se trata daquele, a angústia familiar muitas vezes se agrava devido à ausência de políticas públicas e sociais necessárias para a atenção do mínimo conforto psicológico. Achei sinceramente confuso. Tal irresponsabilidade governamental expõe uma vulnerabilidade na segurança dos cidadãos, a qual deve ser aprimorada por meio da melhoria de medidas de busca, prevenção e apoio às famílias. Ok, eu também não gosto desse final de texto em que aqui para mim teria que ser simplesmente um final conclusivo. Nada mais, nada menos do que isso. Essa menção de solução, essa menção de intervenção, eu sinceramente não gosto. Tá, mas tudo bem, tá certo, não tá errado. A gente segue aqui, é só uma questão de gosto. Com relação à insegurança social, diversas mães e responsáveis são equiparados a uma situação de descaso. Você tá vendo o apontamento aqui da universidade? Olha só que loucura. Descaso, tá vendo? Ficou parecendo um X. Olha só. Após o sumiço de algum filho, parente ou conhecido. Tá vendo a rasura aqui? Esse desamparo, e esse R também aqui tá horroroso. Tá vendo aqui no final? Os espaços, a universidade já tá despontuando tudo isso aqui. Acarreta diversos sentimentos de angústia e revolta, de forma que o corpo social se compactue e busque medidas de solução. Tais respostas empáticas emergem com a tentativa de popularização de tecnologias criadas a fim de ir ao encontro da resolução do problema e também para confortar o vazio e a desesperança familiar. O uso dessas inovações, como a inteligência artificial e aplicativos, são essenciais, visto que se aproximam das características dos desaparecidos, com o intuito de refletirem as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Tá legal, olha, sinceramente, eu particularmente não gostei. Eu não entendi nada. Eu achei que faltou uma lógica de progressão da redação. De verdade, eu não entendi, achei que... Eu penso que... aqui no início ele diz assim, olha, com relação à insegurança social, diversas mães irresponsáveis são equiparados a uma situação de descaso. Tá, essa situação de descaso. Só que você percebe que ele, no meio do parágrafo ele vai mudando o assunto. Vai mudando, ele falou de inteligência artificial, aí deu dica de solução e não falou do descaso.
deveria ter fortalecido a questão do descaso. Essa é uma situação que acontece muito quando nós analisamos redação. O aluno ele começa a falar de uma coisa e ao longo do parágrafo ele muda. Você vê, mesmo que você tenha aqui uma argumentação análoga, adequada, em algum momento, correta, nenhum absurdo está sendo escrito, mas você percebe que ele promete falar de uma coisa e não fala. Então, isso é errado. Embora o uso tecnológico cometa erros de identificação e criação, ainda é o meio mais seguro para casos como esses. Aqui tem uma situação muito boa, que é um sistema de coesão referencial. O colega falou aqui da inteligência artificial, e aqui você percebe que ele retoma o texto anterior. Traz aqui um embora, que é um lado contrário, que é a ideia de contra-argumento. Muito bem feito, muito bem feito. Sob essa perspectiva, só para não deixar passar, por que é bem feito? Porque ele retoma e ele acrescenta um novo aspecto do tema, né? Sob essa perspectiva, a exigência da implantação de políticas públicas de apoio familiar e prevenção. Aqui, mais uma vez, fazendo menção à necessidade de solução, né? É uma prática assim que você vê que as pessoas fazem muito, né? Porque como é interessante essa discussão, porque o jovem hoje, os escritores, eles são muito acostumados a escrever textos que são baseados em citações. Então, o aluno vem, joga a citação e em cima das citações eles vão desenvolvendo o próprio pensamento. Quando a universidade ela tira esse aspecto da citação e cobra do aluno o desenvolvimento do próprio pensamento sem que ele tenha que se fazer valer de uma citação para isso, ou seja, um desenvolvimento autoral, você percebe que as pessoas sempre vão dizendo assim, olha, tem um problema e ele tem que ser resolvido, tem um problema e tem que resolver dessa maneira. Ou seja, a gente acaba voltando para o modelo que de novo é o texto do Enem. De novo é o texto do Enem. Então, basicamente, eu não gosto. Eu acho que a gente poderia punir essa situação buscando realmente um desenvolvimento, punir um pouco mais. A gente vai ver que tem essa punição aqui. Então tem dois aspectos. Eu comentei lá no desenvolvimento a questão do descaso e aqui exatamente essa questão da lógica argumentativa que eu não estou percebendo, tá bom? Então a gente vai dar sequência aqui, o colega pontuou. Então diante desta urgência, tá vendo aqui, ó, o colega tirou nota porque não colocou a perninha do A. É imprescindível a melhoria da segurança pública, como, por exemplo, a capacitação policial e a adoção de monitoramento nas ruas. Está vendo que, de novo, nós estamos falando de solução, né? Além de ações preventivas, a adesão de movimentos comunitários, como a participação. Dá uma olhada no participação, ficou bem estranho isso aqui, né? De pessoas representadas por esse descaso estatal. Você viu que de novo aqui, ó, o colega já tinha tirado nota aqui do descaso em algum momento atrás, né? Tá vendo aqui? É o jeito que a pessoa escreve, né? E de terapias são, aqui não tem essa vírgula, né? Algumas das diversas iniciativas de amenizar e empatizar com a problemática. Vocês já me viram falando algumas vezes disso, né? Essas expressões que são consideradas expressões modelo, né? É impressionante, né? A gente faz muito uso desse tipo de recurso. Meninos, pulem fora desse tipo de construção, não é legal, tá? Bom, então aqui a gente vai para o final agora, né? O desaparecimento de pessoas, vamos ajustar isso aqui, pronto. No Brasil é, pois, uma realidade pertinente e que deve ser amenizada. Ok. Assim, o descaso governamental necessita ser retificado com a adoção de políticas como a melhoria da segurança pública para prevenir a piora de casos e do uso de tecnologias. Para aprimorar as buscas, aqui você vê que é uma consequência, né? Além dos movimentos comunitários. Também não entendi essa parte aqui,
ela ficou jogada, né, e faltou uma conclusão propriamente dita. Mas texto ok, 7,6, vamos dar uma olhada aqui na correção da universidade e o modo como a banca ela despontuou, né? Em relação à apresentação do texto, concordo com a nota, não tem nada de eliminação, adequação do tema, letra legível, afastamento da margem da esquerda, da direita, rasura, ok, aceitável a nota, tá bom? Em relação à parte gramatical, não sei, tá? A gente viu a vírgula, né? Vimos ali o azinho que foi marcado. O colega também não tinha tirado nota da rasura ali em cima. Pode ser, né? Aqui nos aspectos estruturais, que é onde a gente tem perda de nota. Nada de adequação do título. Coesão, aqui a gente tirou o ponto, né? Foi por conta da vírgula, tá? O domínio da norma culta. Aqui a gente também tem um aspecto, a falta de precisão, tem a vírgula ali, a norma culta, a perninha do A. Você vê que o colega ele vai tirando tudo, né? Vai ver que ele vai tirando tudo. A coerência na exposição das ideias, 0,9, também concordo com isso aqui. É o desenvolvimento 1, salvo melhor juízo, que eu critiquei. Não vejo uma exposição coerente, né? Promete falar de uma coisa, lá do descaso, né? E vai falando de outra. Concordo com a nota, talvez até um pouco menos. E a mesma coisa em relação à sequência argumentativa, também concordo. Falando muito de solução no meio o tempo todo, ok? Mesmo que que a banca te peça, por exemplo, caminhos, em alguma coisa nesse sentido, você pensa uma lógica para apontar os caminhos. Não fica navegando entre um problema e a solução, problema e solução, que foi basicamente o que a gente viu aqui. 7,6, acredito que 7,5, 7,4, até um 7,6, uma nota honesta, uma nota justa para a redação. Ok, é isso aí. Temos uma boa orientação aqui, aprendemos e entendemos como a universidade ela tem também ali a sua maneira de ver o texto. Beleza? Olha, nós vamos ficar por aqui e nesse momento a gente fecha com essa aula de análise de texto e em seguida a gente volta com muito mais Unirv para vocês nessa caminhada que nós temos rumo à aprovação. Beleza? Tchau!